Minha mãe me ofereceu dinheiro para perdoar meu irmão por engravidar minha noiva 2 meses antes do nosso casamento, mas em vez disso, eu fiquei com o dinheiro e decidi deixar o karma fazer o seu trabalho. Há 3 anos, eu estava noivo de uma mulher que vou chamar de Lila. Naquela época, eu realmente acreditava que ela era a pessoa com quem eu iria me casar. Lila e eu estávamos juntos havia quase 5 anos, e nosso relacionamento parecia sólido. Ambos éramos advogados, levando vidas exigentes e aceleradas, mas sempre encontrávamos tempo um para o outro. O ano em que pedi Lila em casamento deveria ter sido o mais feliz de nossas vidas, mas as coisas tomaram um rumo inesperado. Lila perdeu o emprego depois de ser pega violando algumas regras da empresa. Não vou entrar nos detalhes, pois é algo pessoal, mas a empresa a demitiu de forma bastante humilhante. Se você já conheceu um perfeccionista workaholic, entenderá como perder um emprego pode abalar a pessoa profundamente. Para Lila, o trabalho não era apenas um emprego, era sua identidade, seu orgulho e propósito. Perder tudo isso de maneira tão abrupta a devastou completamente. Ela começou imediatamente a procurar emprego, enviando currículos para inúmeras firmas e empresas. Infelizmente, sua experiência especializada dificultava as oportunidades, especialmente considerando as circunstâncias de sua demissão. Meses se passaram, e ela ainda não havia encontrado um novo emprego. Durante esse tempo, fiz o meu melhor para apoiá-la. Reassegurei-a de que ela não precisava se preocupar com as finanças. Estávamos noivos, e eu via isso como minha responsabilidade durante esse período difícil. Sabendo que ela tinha tendência a pensar demais e se estressar, encorajei-a a relaxar e não deixar a situação consumi-la. Para meu alívio, ela aceitou meu conselho, ou pelo menos tentou. Com o tempo livre que ganhou, decidiu perseguir um sonho antigo, aprender sobre paisagismo. Ela se matriculou em uma aula local de paisagismo e passou suas horas livres mergulhando nesse novo hobby. Coincidentemente, meu irmão Mason também estava naquela aula. Deixe-me contar um pouco sobre Mason. Ele é o meu completo oposto. Enquanto eu crescia focado nos estudos e na carreira, Mason era despreocupado, muitas vezes se metendo em confusões. Ele tinha a reputação de mulherengo, algo que o acompanhou durante a faculdade e além. Ele nunca ficou com uma garota por muito tempo e raramente levava algo a sério. Lila já conhecia Mason desde o início do nosso relacionamento e sabia exatamente o tipo de pessoa que ele era. Então, quando ela começou a frequentar a mesma aula de paisagismo que Mason, achei que cruzar seus caminhos era apenas uma coincidência. Em retrospecto, foi aí que as coisas começaram a mudar. Ao longo de algumas semanas, os dois ficaram surpreendentemente próximos. A princípio, não pensei muito nisso. Mason às vezes oferecia carona para ela ir e voltar das aulas, o que parecia atencioso, embora incomum. Lila voltava para casa animada, compartilhando histórias sobre o que ela e Mason haviam feito na aula ou mostrando fotos de seus projetos. Mas logo as interações deles se estenderam além do paisagismo. Começaram a sair nos fins de semana, visitando museus de arte ou experimentando novos restaurantes, atividades que geralmente fazíamos juntos, mas que agora ela fazia com Mason. Com o tempo, o comportamento de Lila mudou perceptivelmente. Ela estava passando muito mais tempo com Mason do que eu me sentia confortável, chegando ao ponto de cancelar nossos encontros para passar tempo com ele. Não sou do tipo que fica em silêncio e deixa as coisas apodrecerem, então, certa noite, a confrontei diretamente. Perguntei, sem rodeios, se havia algo acontecendo entre ela e Mason. Lila pareceu chocada e até ofendida com a minha pergunta. Ela negou veementemente qualquer comportamento inapropriado e insistiu que o tempo que passava com Mason era puramente platônico. Disse que era divertido e descontraído, como sair com um irmão mais novo. Ela parecia genuinamente magoada por eu sequer sugerir algo diferente. Por um momento, me senti culpado por duvidar dela, mas, no fundo, as explicações dela não aliviaram completamente minhas preocupações. As coisas chegaram ao ápice apenas 2 meses antes do nosso casamento. Naquele momento, eu estava trabalhando incansavelmente para lidar com todas as finanças, já que Lila havia perdido o emprego. Eu assumi a total responsabilidade financeira pela nossa casa e pelo casamento, embora ela usasse algumas de suas economias para necessidades pessoais. Estava arcando com a maior parte do peso. Entre as longas horas de trabalho e o estresse de planejar o casamento, não estava tão presente quanto deveria. Olhando para trás, talvez isso tenha dado a Lila e Mason a chance de ficarem tão próximos. Certa noite, cheguei em casa mais cedo de uma viagem de negócios, ansioso para surpreender Lila e passar um tempo com ela. Quando estacionei na entrada de casa, notei imediatamente o carro do meu irmão Mason estacionado do lado de fora. Normalmente, não pensaria muito nisso, Mason tinha o hábito de aparecer sem avisar. Mas, dessa vez, era diferente. Passava das 9 da noite, e ver o carro dele ali, tão tarde, me deixou em alerta. Caminhei devagar até a porta do quarto. Lá estavam eles, Lila e Mason, entrelaçados da maneira mais íntima que se possa imaginar. Eles estavam tão imersos um no outro que nem perceberam minha presença.
Normalmente, sou calmo e composto, mas isso foi uma traição do mais alto nível. Sem dizer uma palavra, entrei no quarto. Me aproximei da cama e agarrei Mason pela nuca, puxando-o para longe de Lila. O choque em seu rosto era quase satisfatório. Ele se virou para me olhar, sua expressão mudando instantaneamente de confusão para terror. Nem mesmo olhei para Lila. Mason começou a balbuciar desculpas, mas suas palavras não significavam nada para mim. Dei-lhe um soco direto no nariz, o som dos ossos quebrando me trouxe uma satisfação sombria enquanto o sangue começava a escorrer do seu rosto. Ele gritou de dor, mas eu não tinha terminado. Acertei-o novamente, e de novo, cada golpe mais forte que o anterior. O sangue gotejava de seu nariz, manchando sua camisa, mas eu não me importava. Mason, ainda ensanguentado da nossa briga, estava sentado no chão, desabado. Apesar da minha raiva, não queria fazer algo pior com ele, então liguei para os meus pais e contei tudo. Meu pai ficou furioso com Mason, e minha mãe estava em choque, mas ambos disseram que viriam imediatamente. Quando chegaram, minha mãe, que é enfermeira, cuidou dos ferimentos de Mason. Felizmente, eram superficiais. Enquanto isso, meu pai me levou ao quintal para tentar me acalmar, vendo que minhas mãos ainda tremiam de raiva. Mais tarde, Mason se juntou a nós no quintal com minha mãe. Seu rosto estava machucado, o nariz enfaixado, e a camisa ainda manchada de sangue. Ele se desculpou por me trair, afirmando que nunca quis que as coisas acontecessem daquele jeito. Mas então ele deixou escapar algo que piorou tudo. Ele disse que estava apaixonado por Lila. Furioso, finalmente me virei para encará-lo. Ele continuou explicando como achava que Lila sentia o mesmo por ele. Garantiu que aquela tinha sido a primeira vez que eles dormiram juntos, como se isso tornasse tudo menos grave. Então, ele tirou o telefone do bolso e mostrou suas mensagens, conversas cheias de flertes, segredos e confissões de Lila sobre como estava infeliz no nosso relacionamento. De acordo com Mason, Lila o convidará naquela noite, achando que eu ainda estaria fora em minha viagem de negócios. Enquanto lia as mensagens, minha raiva voltou a ferver. Mason continuava falando, pedindo desculpas por me trair, mas também insistindo que nunca havia sentido isso por ninguém antes. Ele disse que não conseguiu se controlar e implorou pelo meu perdão. Meu pai, que estava ouvindo tudo em silêncio até então, finalmente perdeu a paciência. Disse a Mason que ele tinha sorte por não fazer o que eu já havia feito com ele. Minha mãe, no entanto, reagiu de forma diferente. Mason sempre foi o favorito dela, e eu podia ver como ela estava lutando para lidar com a situação. Minha mãe começou a dizer que, independentemente do que eu decidisse sobre Lila, eu precisava perdoar meu irmão. Ela disse que ele parecia genuinamente arrependido e que irmãos não deveriam se dividir por causa de uma mulher. Ela até ofereceu dinheiro para cobrir as despesas do casamento. Mas quando eu disse que aceitaria o cheque, mas não o conselho dela, ela retirou a oferta. Cortei a conversa e disse aos meus pais que não estava com disposição para sermões ou conselhos. Tudo o que eu queria naquele momento era que levassem Mason e fossem embora. Eu não conseguia mais suportar vê-lo. Meu pai entendeu, percebendo que eu precisava de espaço, e ajudou Mason a entrar no carro. Minha mãe hesitou, claramente querendo ficar e tentar mediar a situação, mas acabou seguindo. Nas semanas seguintes, ainda lidava com as consequências. Lila me enviava mensagens constantemente, implorando por perdão e tentando se explicar. Mas suas explicações sempre giravam em torno das mesmas desculpas cansadas que Mason já havia me dado. Ela alegava que nenhum dos dois tinha intenção de me machucar. Ignorei as mensagens por uma semana inteira. Então, do nada, recebi um telefonema de Mason. Ele me disse que ele e Lila haviam descoberto que ela estava grávida, e o bebê era dele. Mason disse que, por causa da gravidez, queria se casar com Lila e estava pedindo minha bênção, algo que me recusei terminantemente a dar. A reação da minha mãe só piorou as coisas. Ela já estava tentando mediar entre mim e Mason, mas agora parecia enxergar a gravidez de Lila como algum tipo de intervenção divina. Disse que era plano de Deus que Lila engravidasse dessa maneira e que talvez Mason e Lila estivessem destinados a ficar juntos. Era como se ela estivesse tentando justificar o inimaginável, desculpando o que eles haviam feito porque se encaixava na nova fantasia dela de se tornar avó. Eu disse à minha mãe, sem rodeios, que sabia exatamente o que ela estava fazendo. E que, se ela decidisse ficar do lado de Mason e Lila, nossa relação terminaria. Não estava brincando. A traição do meu irmão já era ruim o suficiente, mas ter minha própria mãe defendendo era algo que eu não poderia aceitar. Meu pai tentou permanecer neutro, talvez achando que isso ajudaria a aliviar a tensão. Mesmo assim, minha mãe ofereceu apoio financeiro a Lila, garantindo que ela e o bebê seriam bem cuidados. Mas, é claro, havia uma condição. Minha mãe insistia que Mason e Lila deveriam se casar. Isso também era o que Mason queria. Minha mãe foi incansável em buscar esse resultado, recusando-se a considerar a ideia de seu neto nascer fora do casamento.
Quando descobri que Mason e Lila realmente iam se casar e começaram a enviar convites de casamento aos nossos parentes, fiquei furioso e humilhado. Sem mais discussões, cumpri minha palavra e cortei tanto minha mãe quanto Mason da minha vida. Mas minha mãe não era do tipo que desistia facilmente. Durante semanas após o rompimento, ela me ligava sem parar, deixava mensagens de voz e até aparecia na minha porta sem ser convidada, tentando me fazer sentir culpado para me reconciliar. Era sufocante. Foi então que percebi que a única maneira de escapar seria sair completamente da cidade. Já faz 3 anos desde que eles destruíram minha vida. Mudei-me para uma nova cidade e cortei laços com quase todos da minha família, exceto meu pai. Ele respeitou minha decisão de me mudar e entendeu por que eu precisava de distância, embora isso o entristecesse porque eu não o visitava mais. Nestes 3 anos, reconstruí minha vida aos poucos. Não compartilhei meu novo número com ninguém além do meu pai. Fiz novos amigos, encontrei um senso de normalidade novamente e trabalhei duro para deixar o passado para trás. Então, imagine meu choque quando, ontem, encontrei Lila na minha porta, tocando a campainha. Quando abri a porta, quase não a reconheci. Ela não parecia nem um pouco com a mulher que um dia eu amei. Parecia doente ou como se tivesse passado por muita coisa nesse tempo. Ela estava ali segurando a mão de uma menininha que não podia ter mais de 2 ou 3 anos de idade. A criança tinha os traços marcantes de Mason, não deixando dúvidas sobre quem era o pai. Fiquei me perguntando por que ela estava ali, como tinha me encontrado e o que queria de mim. Finalmente, rompi o silêncio. Lila, o que você está fazendo aqui? Ela estava chorando enquanto me implorava para deixá-la entrar, dizendo que tinha algo importante para discutir comigo. Meu primeiro instinto foi dizer não e mandá-las embora. Mas então olhei para a menininha ao lado dela, me encarando com olhos grandes e inocentes. Não consegui ser rude na frente da criança, então dei um passo para o lado e gesticulei para que entrassem. Mostrei o sofá para elas e ofereci um pouco de água. Depois que se acomodaram, me sentei de frente para elas e perguntei: o que você está fazendo aqui? Eu já sabia que Lila não teria me encontrado sozinha. Não tinha dado meu endereço a ninguém além do meu pai, e confiava nele para manter isso em segredo, a menos que algo realmente importante surgisse. Então, o que era tão urgente a ponto de ele revelar minha localização? Em vez de responder imediatamente, Lila pegou um envelope na bolsa e o entregou a mim sem dizer uma palavra. Abri e reconheci instantaneamente a caligrafia da minha mãe. A carta dela era direta, dizia que era minha responsabilidade resolver a bagunça que Mason havia causado. Ela explicou como Lila e Jesse estavam enfrentando dificuldades, como Mason as havia abandonado e como, sendo irmão de Mason e tio de Jesse, eu era obrigado a ajudá-las. Também mencionou que Lila era a mulher que quase se tornou minha esposa e que Jesse era minha sobrinha. Olhei para Lila, confuso e com raiva. O que isso significa? Perguntei. Foi então que Lila desabou e começou a me contar tudo. Segundo ela, Mason foi infiel durante todo o casamento deles, mesmo depois que Lila deu à luz sua filha, Jessie. Durante todo o relacionamento, Mason continuou tendo casos. Lila, por sua vez, tentou fazer o casamento funcionar, na esperança de que melhorasse com o tempo, pelo menos por causa de Jessie. Mas, há 3 meses, Mason arrumou suas coisas abruptamente e foi embora. Sem explicações, sem bilhetes, sem aviso. Ele simplesmente desapareceu. Desde então, Lila estava por conta própria. Sem emprego, sem economias e sem um lar, ela estava em uma situação desesperadora. Ela e Mason viviam em uma casa alugada e, sem ele, ela não conseguia arcar com as despesas. Minha mãe, sentindo alguma obrigação com Jessie, vinha ajudando financeiramente, mas agora, com Mason aparentemente fora de cena, minha mãe decidiu que não queria mais assumir essa responsabilidade. Lila continuou explicando que minha mãe esperava que eu cuidasse dela e de Jessie, já que não tinham para onde ir. Eu me senti completamente repulsado pelo que Lila estava pedindo e pela audácia de tanto ela quanto minha mãe em esperar que eu ajudasse. Minha mãe não apenas ficou do lado de Mason durante a traição inicial, mas agora estava tentando transferir as consequências das ações dele para mim. O favoritismo implacável dela por Mason estava mais evidente do que nunca. Disse a Lila, de maneira bastante direta e na frente da filha dela, que ela não tinha o direito de esperar qualquer ajuda de mim. Jessie não era minha filha, Lila não era mais minha noiva, e aquilo não era minha responsabilidade. Embora eu sentisse pena por Mason tê-la abandonado, ela deveria ter previsto isso. Ele nunca foi confiável ou responsável. Eu me recusei a ser manipulado para ajudá-las, então pedi que Lila fosse embora. Ela começou a chorar, dizendo que não tinha para onde ir, nem dinheiro, e que gastou o pouco que tinha em gasolina para chegar até mim. No final, dei-lhe dinheiro suficiente para encher o tanque do carro e pedi que saísse. Atualização 1. Quero abordar alguns pontos. O comportamento da minha mãe nessa situação é tão confuso para mim quanto pode parecer para vocês. As tentativas dela de me manipular emocionalmente para ajudar Lila e a filha dela, depois de tudo o que aconteceu, me parecem incrivelmente egoístas.
Entendo que ela possa sentir algum tipo de obrigação em relação à neta, mas é irracional esperar que eu resolva a bagunça deixada pelo filho favorito dela, especialmente considerando como as coisas terminaram. Eu fui o traído. Se minha mãe quer ter um filho favorito, essa é uma escolha dela, mas ela também deveria assumir a responsabilidade por ele. Também concordo com alguns comentários sobre meu pai. Ele também me traiu, embora de forma diferente. Em vez de me dar o apoio de que eu precisava depois de tudo, ele optou por permanecer neutro. Claro, ele repreendeu Mason em um momento, mas nunca esteve totalmente ao meu lado. Ao falhar em desafiar o comportamento manipulador da minha mãe, ele também desempenhou um papel nessa traição. Planejo ter uma conversa com ele sobre isso em breve. Sim, é verdade que Mason deixou Lila, mas isso não torna minha responsabilidade cuidar dela. Lila tomou suas próprias decisões, e, embora eu possa sentir alguma simpatia por ela, dadas as circunstâncias, não devo nada a ela. O fato de ela aparecer na minha porta com nada além de uma história triste e uma criança a tiracolo só destaca o desespero dela. Não a mandei embora por despeito, apenas deixei claro que consertar o que Mason fez não é minha função. Não sou obrigado a cuidar dela só porque ela está em uma situação difícil. Aquela criança, definitivamente, não é minha. Lila e eu terminamos semanas antes de ela engravidar, e quando acabamos, já fazia um tempo que não tínhamos intimidade. A linha do tempo é clara como cristal. Não há absolutamente nenhuma chance de eu ser o pai, e não há necessidade de teste de paternidade. Além disso, Jesse tem todas as características de Mason, o rosto, os olhos, o sorriso. É como ver Mason quando criança. Não tenho dúvidas de que Mason é o pai. Um teste de paternidade seria desnecessário, porque a semelhança é inegável. Não, eu não quero adotar minha sobrinha. Não consigo acreditar que algumas pessoas estão sugerindo isso. Independentemente da situação financeira ou emocional de Lila, ela é a mãe, e é responsabilidade dela cuidar da própria filha. Não entendo por que ela nunca trabalhou depois de se casar ou por que não guardou dinheiro. Mason é o pai, então, mesmo que estejam separados, Mason e Lila precisam assumir a responsabilidade por Jesse. Mason não tem escolha, ele precisa pagar pensão alimentícia. Atualização 2, confrontei meus pais sobre tudo. Eu já sabia que meu pai tinha dado meu endereço para Lila, mas queria ouvir diretamente dele. Liguei para ele e perguntei, sem rodeios, por que ele concordou em compartilhar minha localização com ela, depois de eu ter pedido repetidamente para que não o fizesse. Também perguntei o que exatamente ele esperava que eu fizesse por Lila e pela filha dela, depois de todos esses anos. Meu pai ficou em silêncio por um momento, claramente desconfortável, e então suspirou profundamente e se desculpou. Ele disse, sinto muito, filho, de verdade. Fizemos tudo o que podíamos para ajudar Lila, mas, com Mason fora há tanto tempo, havia pouco que podíamos fazer. Sua mãe implorou para eu dar seu endereço a ela. Ela achava que, talvez, se você visse Lila depois de tanto tempo, pudesse querer ajudá-la de alguma forma, já que ela não tem para onde ir. Minha frustração explodiu. Perguntei, por que, em nome de tudo, você pensaria que eu gostaria de ajudar alguém como ela? Ela me traiu com Mason, me machucou, e agora você quer que eu a ajude? Ele admitiu que entendia porque eu estava com raiva e explicou que nem ele nem minha mãe queriam que as coisas terminassem assim, mas, para eles, Lila e a filha agora faziam parte da família, e acreditavam que eu era a única opção. Eu disse a ele, claramente, que estávamos terminados. Expliquei que tinha confiado nele para ser diferente da minha mãe, mas ele acabou se mostrando igual a ela, um traidor. Perguntei se eles realmente achavam que eu esqueceria o passado, acolheria Lila e o filho do meu irmão na minha vida, e começaria a cuidar delas. Foi doloroso perceber que meus próprios pais genuinamente não se importavam comigo. Eu disse ao meu pai, com firmeza e sem hesitação, para perder o meu número e esquecer que eu existo. Já que ele sabia meu endereço, avisei que, se ele ou minha mãe aparecessem na minha casa, eu chamaria a polícia. Ele tentou se desculpar novamente, implorando para que eu ouvisse, mas eu não estava mais interessado. Não me ligue novamente, disse, apenas pare. Vocês fizeram suas escolhas, e agora estou fazendo as minhas. Se esperava conseguir dizer uma última palavra, que pena para você. Desliguei o telefone e bloqueei o número dele imediatamente. Siga para a parte final. O que meu pai fez é imperdoável. Não há como voltar atrás disso. Atualização 3, já faz quase um mês desde a última atualização. Com a ajuda de um amigo, finalmente consegui rastrear Mason. Acontece que Lila estava certa, Mason estava vivendo com seu novo caso amoroso em uma cidade próxima, fingindo que não tinha nenhuma responsabilidade, como se não tivesse família. Honestamente, não estou surpreso. Esse tem sido o estilo de vida dele desde que me lembro. Ainda assim, é inacreditável que este seja o mesmo homem que, 3 anos atrás, olhou nos meus olhos e disse que amava Lila. O mesmo homem que virou minha vida de cabeça para baixo. Agora, depois de tudo isso,
Quando ele se cansou de Lila e da filha deles, ele seguiu em frente com outra pessoa. Lila sabia disso sobre ele. Ela sabia que tipo de pessoa meu irmão era e, mesmo assim, escolheu me trair com ele. Então, não, eu não sinto pena dela. É como ser avisado de que algo está quente e, ainda assim, tocar, você vai se queimar. Depois de descobrir onde Mason estava, enviei o endereço para Lila. Não queria me envolver mais no drama dela, mas também não queria abandonar uma criança que não pediu para nascer de pais tão irresponsáveis. Dei a ela um último conselho. Você precisa contratar um advogado e entrar com um pedido de divórcio e pensão alimentícia. Faça isso agora, antes que Mason desapareça novamente. Lila agradeceu, e pude ouvir o alívio na voz dela. Ela pediu desculpas novamente, como já tinha feito inúmeras vezes antes, mas eu não queria mais ouvir. Estou encerrado com isso. Enviei uma mensagem para deixar minha posição bem clara: não entre mais em contato comigo. Não apareça mais na minha porta. Esta é a última coisa que farei por você. Tudo que tivemos, se é que significou alguma coisa, acabou há muito tempo. Deixe-me em paz de uma vez por todas. Deixei claro que quero Lila fora da minha vida. Esse capítulo está oficialmente encerrado. Atualização 4. Para explicar essa atualização, preciso fornecer algum contexto sobre meu irmão. Ele nunca terminou a faculdade e vive de empregos temporários desde então. Em um momento, ele estava fazendo uma aula de paisagismo porque esperava encontrar trabalho na área. No entanto, os tipos de empregos que ele geralmente aceita permitem que ele evite ficar preso a um lugar só. Sim, meu irmão se mudou novamente, ou, mais precisamente, fugiu. Aparentemente, ele descobriu que Lila estava planejando processá-lo por pensão alimentícia, e sua primeira reação foi fugir. Ele deixou a casa da namorada, e, quando Lila foi lá confrontá-lo, disseram que ele já havia se mudado. A namorada afirmou que não sabia para onde ele foi, mas, se isso é verdade ou mentira, ninguém sabe ao certo. Descobri tudo isso porque Lila me enviou um e-mail pedindo ajuda para rastrear Mason novamente. Lembrei a ela que ela havia me traído ao entrar em contato comigo depois que pedi claramente que não o fizesse. Então, não, eu disse que não ajudaria. Meus pais também me traíram novamente. Depois de meu pai se desculpar, os dois apareceram na minha casa sem serem convidados. Não vou entediar você com os detalhes do que eles queriam, você já pode imaginar. Eles tentaram me convencer a cuidar de Lila e da minha sobrinha. Disse a eles, na cara, que não gastaria mais um centavo com aquela mulher, especialmente depois de ter desperdiçado tanto dinheiro em um casamento que nunca aconteceu, uma perda com a qual eles estavam perfeitamente bem na época. Eis o ponto alto da situação. Minha mãe disse que estaria disposta a devolver parte do dinheiro se eu concordasse em cuidar de Lila e da minha sobrinha. Eu disse a ela que, se estivesse pronta para me entregar um cheque ali mesmo, talvez eu considerasse pensar sobre a possibilidade de sequer cogitar cuidar de Lila, o que, em outras palavras, significa altamente improvável. Ela hesitou, mas, eventualmente, escreveu um cheque no valor de $1.000. Isso não cobre nem um quarto dos custos do casamento, mas, ainda assim, é melhor do que nada. Disse a eles para irem embora, lembrando-os de que o cheque não incluía nenhuma promessa de não chamar a polícia se eles aparecessem novamente. Eles saíram rapidamente. Pensei longamente, cerca de 5 segundos, sobre usar meu tempo para considerar ajudar Lila, e a resposta foi um enfático não. Provavelmente, gastei mais tempo depositando o cheque do que decidindo isso. A boa notícia? O cheque foi compensado. Liguei para minha mãe para avisá-la, e ela não ficou satisfeita. Argumentou que, já que aceitei o dinheiro dela, deveria pelo menos cumprir minha promessa. Mas não houve promessa alguma. Mesmo que houvesse algum contrato, o cheque era apenas para eu pensar na possibilidade. Já gastei mais tempo considerando isso do que vale. Se o cheque tivesse sido maior, talvez eu tivesse pensado por mais alguns segundos, mas o resultado seria o mesmo: não vai acontecer. Minha mãe cometeu um grande erro tentando manipular alguém com conhecimento jurídico que também se sente profundamente traído. Atualização 5. Agora, minha mãe quer o dinheiro de volta. Disse a ela que está à vontade para me processar, se acha que tem um caso legal. Não há acordo escrito, nem mensagens de texto, nada. Mesmo que ela tenha gravado nossa ligação em que disse que pensaria na situação, não há menção de aceitar Lila em troca do dinheiro. Honestamente, seria um caso divertido no tribunal. Além disso, sempre existe a possibilidade de eu contraprocessar. Enquanto isso, meu irmão reapareceu, e Lila finalmente conseguiu entregar os documentos legais a ele. Adivinhe quem Mason quer que o represente? Isso mesmo, eu. Boa sorte para ele encontrar alguém disposto a trabalhar de graça, porque eu não vou aceitar o caso. Ele não tem dinheiro, e eu não tenho interesse em ajudá-lo. Quanto a Lila, boa sorte para ela em conseguir algo significativo de Mason. Se segurança financeira era o que ela queria, talvez ela não devesse ter escolhido alguém como ele. Isso nos traz ao fim dessa história.
Dê like e se inscreva no canal para mais histórias.